A antiga Suméria, a terra de Sinear, o Iraque atualmente, e a Assíria é uma terra de muitos mistérios e curiosidades, e muitas pessoas amam as curiosidades da antiga Mesopotâmia. Uma personagem mesopotâmica que ao longo do tempo foi associada à Bíblia chama bastante a atenção das pessoas. Esta personagem é a personagem chamada pelo nome de Semiramis. Quem realmente foi Semiramis? Qual a sua origem? De onde ela veio? Eu falarei tudo a respeito de Semiramis neste vídeo, teorias, visões e interpretações sobre a sua personalidade. E fiquem todos com mais este vídeo do canal Mistérios de Elohim. Semiramis em aramaico se pronuncia Shamiram, em árabe se pronuncia Shamiramis, em armênio Shamiram. Foi uma lendária e antiga entidade ou até mesmo uma rainha lídio-babilônica ou assíria, que de acordo aí com Moses Kohenatzi, lendas narradas por Diodoro Siculus, que extraíram principalmente das obras de Ctésias de Cnido, descrevem ela e suas relações com Onis e o rei Ninus. Os armênios e assírios do Iraque, nordeste da Assíria, sudeste da Turquia e noroeste do Irã ainda usam o termo Shamiram como um nome dado para as meninas. A verdadeira Semiramis histórica, ou Shamuhamat, que é a sua forma mais antiga em acadiano, que é o seu nome original, a Shamuhamat, foi a esposa, na verdade foi a esposa assíria de Shamshi-Adad V, que governou aí em 824 a.C. a 811 a.C. Ela foi a governante do Império Neo-Assírio como regente por 5 anos antes de seu filho Adad-Nihari III atingir a maioridade e assumir as rédeas do poder. Ela governou em um momento de incerteza política, que é uma das possíveis explicações de o porquê os assírios aí tiveram de aceitar, aí no caso uma mulher, no comando, até porque, segundo as tradições semíticas assírias, assim como de outros povos semitas, segundo a tradição, isso não seria permitido. Ela conquistou grande parte do Oriente Médio e do Levante, e estabilizou e fortaleceu o império após uma guerra civil destrutiva. Especula-se que ser uma mulher que governou com sucesso pode ter feito os assírios considerá-la, em particular, com um certo tipo de reverência maior, e que suas realizações podem ter sido recontadas ao longo das gerações, até que ela se transformou numa figura mítica e até mesmo lendária. O que muitas pessoas se perguntam a respeito de Semiramis é se ela aparece nas escrituras sagradas, até porque nos últimos dias, na verdade nos últimos anos, tem surgido tantas e tantas teorias, visões, interpretações, e acaba sendo uma bagunça muito grande. Muitas pessoas até mesmo colocam Semiramis como sendo esposa de Nimrod, que foi esposa primeiro do pai de Nimrod Cush, sendo que não existe nenhuma evidência bíblica, menção bíblica, ou até mesmo de tradições antigas judaicas. No caso, o livro dos Jubileus também não cita Semiramis, não existe citações a respeito dela. Na verdade, o que Semiramis se tornou ao longo do tempo foi, no caso, uma interpretação antiga, no caso do início do cristianismo, que um certo cristão ali basicamente teorizou que ela poderia ter sido a esposa de Nimrod, e primeiramente esposa de Cush, e aí veio um ato incestuoso, que ela iniciou ali o politeísmo, ela iniciou ali a crença em vários deuses, o que não existe nenhum apoio bíblico, até porque a crença nos deuses pagãos é muito mais antiga e tem envolvimento direto com os anjos caídos, numa interpretação mais correta. Foi assim que, sem apoio e evidências bíblicas, o livro de The True Babylons, de 1853, do ministro cristão Alexander Hislop, foi particularmente influenciado em caracterizá-la, ali no caso Semiramis, como a prostituta da Babilônia. Hislop afirmou que Semiramis inventou o politeísmo
e com ele a adoração desta própria deusa. Ele também afirmou que o chefe da Igreja Católica herdou e continuou a propagar uma conspiração secreta milenar fundada por Semiramis e pelo rei bíblico chamado pelo nome de Nimrod, sem ter nenhuma evidência bíblica a respeito disso. É daí, portanto, que vem aquela história de que Semiramis foi a rainha consorte, mãe de Nimrod e esposa também de Nimrod, um ato incestuoso, ali a respeito da questão da construção da Torre de Babel, que ela estaria envolvida, que até mesmo certas novelas bíblicas nos dias atuais colocaram ali como se fosse uma realidade, o que não condiz com a Bíblia, onde nem sequer o nome dela aparece, nem sequer num livro antigo judaico aparece. Mas agora falando a respeito da figura histórica de Semiramis, ela realmente existiu? Ela foi realmente uma personagem da história? De quem ela era descendente, qual era a sua origem e nacionalidade e etnia? A verdade é que sim, a figura histórica de Semiramis, ela sim existe, mas no caso é bem posterior à época de Nimrod, à época, no caso, da construção da Torre de Babel. Bem posterior mesmo. As realizações ali de Semiramis estão claramente registradas ali no seu reino, da historiografia mítica persa, armênia e grega. O Shamash histórico certamente existiu após a morte de seu marido. Ela pode, no caso, ali, ter servido como regente de seu filho Adad-Nihari III. Assim, durante esse tempo, Shamash poderia ter estado no controle do vasto império neo-assírio na época de 911 a 605 a.C., que se estendia das montanhas do Cáucaso, no norte, até a Península Arábica, no sul, e no oeste do Irã, no leste, para Chipre, no oeste. Na cidade de Ashur, no Tigre, ela mandou construir um obelisco com a inscrição Estela de Shamash, rainha de Shamshi-Adad, rei ali no caso da Assíria, mãe de Adad-Nihari, rei ali da Assíria, e nora de Shalmaneser, rei das 4 regiões daquela terra. A teoria que vai dizer que ela foi esposa de Cush e logo após esposa do próprio filho que teve com Cush, no caso Nimrod, não passa aí de uma teoria sem bases bíblicas e nem bases históricas, criada aí num livro antigo, no caso da época aí escrito por Histop. Alexander Histop, ele foi amplamente criticado ali por Lester Lee Grabe, que afirmou que o argumento de Hislop, particularmente a sua associação Minos com Nimrod, é baseada em um mau entendimento da Babilônia histórica e sua região. Além disso, Ralph Hodrow também criticou essa interpretação e afirmou que Alexander Hislop escolheu e misturou porções de vários mitos diferentes e culturas diferentes e criou basicamente toda esta narrativa, toda esta história. O que nós sabemos a respeito dela é que realmente ela foi uma personalidade feminina ali assíria, até porque esta é a sua origem, o que coloca ela sendo descendente de Assur e sendo uma mulher semita. Várias lendas que descrevem Semiramis foram registradas por aproximadamente 80 escritores antigos, incluindo Plutarco, Eusébio, entre outros, como até mesmo o próprio Valerius Maximus e também Osórios e Justinus. E também ela foi muito associada a uma divindade antiga ali da Mesopotâmia, chamada pelo nome de Istar, também chamada pelo nome de Astarote, e também foi colocada e chamada aí pelo nome de Inanna, que é a versão suméria desta antiga divindade. Como nós sabemos, biblicamente, no caso, as divindades pagãs, na verdade, eram apenas os anjos caídos buscando a adoração, o que muitos deles conseguiram na antiguidade e realizavam ali para eles próprios sacrifícios humanos, sacrifícios animais, e concediam ali magias, bruxarias, entre outras coisas, para aqueles que o adoravam. Mas agora, apenas para finalizar o
conceito que as pessoas tinham a respeito de Nimrod e Semiramis, isso na verdade não passa de uma mentira, não passa de uma interpretação errada que foi passada para as pessoas. Nimrod nunca foi casado com Semiramis e Nimrod nunca foi filho de Semiramis, até porque não existe menção bíblica dela ser mãe ali dele, ou até mesmo ser esposa de seu pai também, no caso desse ato incestuoso aí. Cushi, não é mencionado o nome da esposa de Cushi nas escrituras sagradas, e portanto ela não era a esposa de Cushi. O único nome que é mencionado, no caso, numa tradição judaica antiga, do livro dos Jubileus, que realmente é datada aí de 700 a.C., é a de que Nimrod foi pai de uma filha chamada pelo nome de Azurad, que foi até mesmo ali a esposa do próprio Eber bíblico, segundo, no caso, essa visão aí antiga do livro dos Jubileus. Agora, sobre o significado do nome Semiramis, o nome Semiramis vem aí do nome acadiano, Shamu Hamat, e tem o significado de o céu mais alto, ou o mais alto dos céus. Nomes semelhantes a Semiramis, ou até mesmo, no caso, vindos de Semiramis, seria alguns nomes como, por exemplo, o nome Samira. O nome Samira é um nome de origem árabe, que vem aí do árabe Samirar, e tem um significado de vigorosa, cheia de vida, animada. Samira, no caso aí, na versão árabe, originou-se a partir do árabe Samirar, que significa animada ou vigorosa. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Eu peço que todos se inscrevam no canal e deixem os seus likes, deixem os seus comentários se vocês conheciam estas curiosidades e visões a respeito de Semiramis e a respeito dessa visão, desta teoria antiga aí que as pessoas tinham e têm até os dias de hoje a respeito de Semiramis e seus envolvimentos com a Bíblia, o que não existe nenhum respaldo. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.